Olá pessoal, tudo em paz? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia, falando hoje sobre Biologia 2. Estamos lá no último capítulo do nosso segundo volume, capítulo 10, página 426. Hoje vamos falar sobre um tipo diferente de interação gênica. Até agora a gente falou sobre a interação qualitativa, agora a gente vai falar sobre a interação quantitativa, certo? Quantidade, certo? Preste atenção aqui, ó. Vamos falar hoje sobre uma herança do tipo poligênica, onde mais de um gene interage para dar uma quantidade fenotípica, né? Vamos reconhecer a ação de genes aditivos e compreender o mecanismo que rege a pigmentação da pele humana, por exemplo. Então vamos lá. Ó, antes de mais nada, a gente precisa entender que essas heranças quantitativas, esse fenótipo que é observado é condicionado por dois ou mais pares de alelos com segregação independente, né? Semelhante ao que a gente vê na segunda lei de Mendel e o que vimos na herança qualitativa, a gente tem dois ou mais genes interagindo, cada gene com dois alelos, né? E esses alelos estão em cromossomos independentes, tendo segregação independente. Então a gente observa esse padrão de segunda lei de Mendel, tá? E entre esses alelos não há uma relação de dominância ou de recessividade, ou seja, agora a gente não vai ter um dominando sobre o outro, né? A gente vai ter uma condição aditiva que vamos falar daqui a pouquinho, certo? Também não existe epistasia entre eles. Lembra que a epistasia era inibição, bloqueio da expressão? Agora, esses genes vão estar interagindo, mas não tem uma interação de bloqueio, beleza? Olha só. Um exemplo dessa herança quantitativa é o exemplo da altura dos seres humanos, né? Se a gente fosse medir a altura de várias pessoas, a gente teria várias quantidades, uma variedade grande de tamanhos de estatura, né? E essas características, esses fenótipos acumulativos, né, eles são determinados por ação e interação de alelos chamados de aditivos. O que é um alelo aditivo? Né? Quanto mais a gente tem alelos interagindo entre si, né, eles vão intensificar a expressão fenotípica. Ou seja, quanto mais, por exemplo, na questão da altura, quanto mais alelos aditivos interagirem entre si, maior a pessoa é. Lógico, isso é um exemplo bem genérico, bem simples, tá? A gente sabe que existem vários outros casos que determinam as expressões fenotípicas, mas via de regra existe interação de alelos aditivos. E aquele alelo que não é considerado aditivo, ele não influencia na expressão fenotípica, tá? Mas a gente sabe, galera, a gente aprendeu que todo fenótipo ele está condicionado a sofrer alguma alteração do ambiente. É por isso que a gente sempre usa essa formulazinha, que o fenótipo é igual o genótipo mais o meio, ou mais o ambiente. Porque, por exemplo, o fenótipo da coloração da pele, né? A gente sabe que existe uma predisposição genética para uma determinada coloração. Mas se a pessoa se expor a um fator ambiental, esse fator ambiental pode influenciar na sua expressão fenotípica, né? No fenótipo da pele. Por exemplo, se a pessoa passar muito tempo no sol ou expor uma parte do seu corpo ao sol com frequência, tende a mudar o fenótipo, beleza? Antes de a gente trazer alguns exemplos, vamos utilizar essa formulazinha. Guarda aí para tu, ó. Para determinar o número de poligenes, ou seja, esses genes que estão interagindo entre si, a gente pega o número de fenótipos que é observado e menos um. Ou seja, se eu quero saber o número de genes que estão influenciando, né, que estão interagindo, influenciando esse fenótipo, eu pego o número de fenótipos totais que está aparecendo e subtraio 1. Ou seja, então se eu tenho 5 fenótipos que está aparecendo, uma variação 5 variações fenotípicas. Então, eu pego essa fórmula e substituo por 1. Então, eu sei que existem 4 poligenes, ou 4 alelos que estão interagindo entre si. E o contrário também, né? Se eu quero saber a quantidade de poligenes que estão interagindo, né, eu pego a quantidade de fenótipo e subtraio por 1, ou pego a quantidade de poligenes e somo 1 para determinar o número de fenótipos. Tá? Se eu tenho 4 poligenes interagindo, mais 1, 5. Então, eu tenho uma variação fenotípica de 5 fenótipos possíveis. Outra formulazinha também, né, para a gente entender e aplicar a matemática aqui, vai ser muito legal, muito gostoso isso aqui. Para a gente entender a contribuição de cada alelo aditivo, ou seja,
quanto que esse poligene está contribuindo para a distribuição do fenótipo. Olha só esse exemplo aqui, ó. A gente tem o seguinte: a massa de um determinado tipo de fruto depende da ação de dois genes, A e B. Eles não são alelos, né? O A e o B não são alelos, obviamente são genes independentes, né? E de ação cumulativa. Existe uma polimetria entre eles, ou seja, à medida que vai sendo expressado esses genes, né, eles têm uma ação aditiva, cumulativa, que vai aumentando, ó, o peso, a massa desse fruto. Então preste atenção, vai ver que não é difícil não. Ó. Esses genes contribuem com valores idênticos para o acréscimo de massa. Os alelos Azinho e Bzinho não contribuem para alelos de massa, ou seja, eles não são aditivos. Tá? O fruto de uma planta de genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, olha, Azão agora já é o alelo aditivo, porque ele tem 40 gramas de massa, enquanto que uma planta de fenótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho tem 20 gramas de massa. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que a gente sabe o quanto cada alelo está contribuindo na massa? De quanto é o efeito aditivo de cada alelo. Olha só o que está acontecendo nessa questão, né? Se a gente for, sei lá, numa banca de frutas lá, pegar um tomate, né? E sair pesando todos os tomates, a gente vai ver que vai ter uma variação entre eles. E existem genes que estão interagindo entre eles, determinando uma variação de massa entre eles. Né? Então, eu sei que o alelo Azão e o Bzão, eles são aditivos, e o alelo Azinho e Bzinho não são. Então, o indivíduo homozigoto dominante, né? O Azão, Azão, Bzão, Bzão tem 40 gramas, né? E o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho tem 20 gramas. Então, se eu aumentar apenas um alelo aditivo, ou seja, se eu colocar apenas um alelo dominante, por exemplo, se ficar Azão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzão, ou Bzão, Bzinho, eu aumentei só um dominante. Então, existe um efeito aditivo aí. Né? Se eu for aumentando para 2 dominantes, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, aí para 3 dominantes, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, né? E para 4 dominantes, Azão, Azão, Bzão, Bzão, aí eu tenho o efeito máximo aditivo, ou seja, tenho 40 gramas. Então, de 20 para 40 aumentou quanto? 20 gramas, né? Então, cada alelo desse dominante, cada alelo aditivo que está aparecendo, está aumentando em 5 gramas. Tu estás entendendo? Porque ele diz que cada alelo contribui com valor idêntico. Então, para a gente resolver isso de forma matemática, ó, joga na formulazinha aqui, né? O fenótipo extremo máximo, que é o 40 gramas, menos o fenótipo extremo mínimo, que é o 20 gramas, dividido pelo número de alelos. Então, 40 menos 20 dividido por 4, né? Então, eu tenho 20 de variação dividido por 4, dá 5 gramas de variação. Então, cada alelo contribui com 5 gramas. Não é facinho? Então, gente, a gente tem outras formas de resolver isso aqui. Olha só o triângulo de Pascal, aquela maravilha que a gente pode aplicar aqui também com aquele binômio de Newton que eu sei que vocês conhecem, né? P mais Q ao quadrado, né? Onde vai ser esse P mais Q ao quadrado, ou P mais Q elevado a N. O N do binômio de Newton vai ser o número de genes aditivos, tá? Então, se a gente falar, por exemplo, de um único gene, né? Um único gene que tem 2 alelos, né? Azão e Azinho, então vai ser elevado ao quadrado, onde P vai ser o alelo aditivo e o Q vai ser o alelo não aditivo. Aí, quando a gente tem P mais Q ao quadrado, a gente desenvolvendo esse binômio, a gente faz 2 vezes o primeiro, mais primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, segundo elemento ao quadrado. E cada variável dessa equação, né, vai ser a expressão fenotípica. Vamos para frente que vocês vão entender. Por exemplo, aqui eu já estou usando 2 genes, ó, então são 4 alelos, então vai ser elevado à quarta, né, o N. Então, quando a gente desenvolve o binômio P mais Q elevado à quarta, a gente tem essas variações aqui. Ó. Essas variações são as variações fenotípicas. Quando eu faço esse cruzamento de 2 genes, aplicando a segunda lei de Mendel, eu tenho essa proporção de fenótipos aqui de acordo com o que vai aparecendo, né, no cruzamento, de acordo com a adição, o aparecimento de genes aditivos. Né? O triângulo de Pascal, a gente sabe que ele é solucionado pela soma de elementos
superiores aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, aí 2 mais 1 dá 3, 1 mais 3 dá 4, a gente tem esse triângulo assim sendo resolvido, né? Então, as variáveis finais e iniciais são sempre 1, e aqui a gente tem a variação, né, de fenótipos. Então, eu tenho um fenótipo da quantidade menor, o extremo menor, 4 intermediário, 6 o intermediário maior, 4 um pouco máximo médio e 1 o máximo extremo, certo? Olha só como é que a gente vê isso também em outros exemplos. Alguns pesquisadores determinaram, né, pelo tamanho das espigas de milho. Né? Existem espécies de milho que elas têm tamanhos diferentes, né? E quando se cruza uma espécie de tamanho menor com um tamanho maior, a gente vê uma variação de tamanhos de espigas de milho. Então a gente vê que há uma interação entre genes influenciando no comprimento da espiga. Então, olha só, isso aqui, quando a gente começa a quantificar e coloca de um gráfico, a gente tem esse gráfico de distribuição normal, né? A gente tem aqui essa parábola e aí dá para a gente aplicar a matemática até umas horas, né? Mas vamos focar nisso não. Aqui o importante é a genética. Olha só, esse exemplo aqui da cor do grão de trigo, né? Lá do grão de trigo, o cara foi ver, existia trigos vermelho escuro e trigo branco. Então ele pegou, cruzou um vermelho escuro com branco, ou seja, vermelho escuro era o caráter extremo de um e o branco era o caráter extremo do outro. Por exemplo, o vermelho escuro era o azão, azão, bezão, bezão, e o branco, o azinho, azinho, bezinho, bezinho, certo? Quando ele cruzou esses dois, a gente sabe que dá o híbrido na F1, né? Azão, azinho, bezão, bezinho, só que ele não era nem vermelho escuro e nem era branco. Ele teve um intermediário, semelhante àquela dominância incompleta, não é? Mas não é isso não, cuidado para não misturar. Olha só, ele viu que deu vermelho médio, né? O azão, azinho, bezão, bezinho. Quando ele cruzou F1 com F1, vermelho médio com vermelho médio, teve aquela segunda lei de Mendel, né? Todos aqueles genótipos, mas ele viu aquela distribuição, né? Um pouco padronizada entre os fenótipos que foi observado. Olha só, o vermelho teve, gente, vermelho escuro, apenas um vermelho escuro, azão, azão, bezão, bezão. Né? Quando diminuiu um alelo dominante para um recessivo, ficou 3 dominantes para um recessivo, ó, azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, ele viu que tinha 4 vermelhos, né? Vermelho intermediário. Né? Quando viu apenas 2 dominantes e 2 recessivos, né, esse genótipo determinava o fenótipo vermelho médio, um vermelho intermediário, e foi a maioria, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho e azinho, azinho, bezão, bezão. Então, a gente tem aqui, a maioria dos indivíduos foram vermelho médio, 6 indivíduos. Vocês estão vendo que isso é de acordo com a quantidade de alelos aditivos, né? Então, no caso aqui, o alelo aditivo é o azão e o bezão. Se eu tenho 4 alelos aditivos, eu tenho uma característica. Se eu tenho 3 alelos, eu tenho outra. Se eu tenho 2 alelos aditivos, eu tenho o outro. Aqui, nesse caso, os 2 alelos aditivos é o máximo, né? Ó, esse vermelho médio aqui, ó, essa galera aqui, ó, tá vendo esse vermelho médio? Então, todo mundo com esse genótipo, apenas 2 alelos aditivos. O vermelho claro, como um rosinha aqui, apenas um alelo aditivo, tem 4 indivíduos só, e sem nenhum alelo aditivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, que dá o branco, apenas um. Então, quando a gente pega a quantidade, a gente tem um vermelho escuro, 4 vermelhos claros, 6 vermelhos médios, 4 vermelho intermediário, né, um meio escuro, 6 vermelhos médios, 4 vermelho claro e 1 vermelho branco. Então, com isso, a gente vê essa distribuição aqui quantitativa da expressão dos genes, tá bom? Então, com isso é que a gente aplica essa interação gênica quantitativa. Né? A gente tem aí outros exemplos, ó, dependendo do fenótipo, por exemplo, para a cor do olho, a gente tem 8 a 9 possibilidades de cor do olho. Então, isso vai determinar a quantidade de alelos aditivos que vai aparecer. Então, a quantidade de alelos aditivos para a cor do olho, se eu tiver um alelo aditivo apenas, ó, eu aumento da cor azul claro para um azul médio. Aí, 2 alelos azul escuro. Né? E assim vai até chegar no olho castanho escuro, que é todo mundo com alelos aditivos, 8 alelos aditivos. Então, a gente vê aqui 4 genes interagindo, gene A, gene B, gene C e gene D. Certo?
Então, essa é o conceito de interação gênica quantitativa, que à medida que um gene aditivo vai interagindo entre si, a gente vai tendo vai aumentando a intensidade do fenótipo, tá? Como eu falei para vocês, a coloração da pele humana. A gente sabe que tem várias tonalidades da cor de pele humana. Óbvio, isso aí a gente está falando em termos genéticos, né? A determinação, a expressão da coloração, que é apenas determinado pela expressão do gene da melanina, né? Então a gente tem, basicamente, são dois genes que interagem entre si, né? O gene A e o gene B. Então, o gene A, quando ele é totalmente por alelos aditivos, Azão e o Bzão também, quando interagem um com o outro, dá a coloração máxima, a produção máxima de melanina, né? Que é o caráter negro ou preto, a cor preta da pele, né? Quando temos alelos não aditivos, a gente tem o fenótipo branco. E cruzando entre esses puros, a gente tem a F1 híbrida com a tonalidade moreno claro, né? Alguns livros, alguns materiais trazem essa coloração como mulato, né? Mas não é muito recomendado, não é muito ético classificar a coloração por essa nomenclatura, tá? Então, quando a gente vê a interação dos alelos aditivos, a gente tem uma variedade fenotípica, desde a coloração branca a moreno claro ou mulato claro, moreno médio, moreno escuro, até o negro, tá? Então, ou também chamado de pardo, todas essas cores aqui, né? Segundo o IBGE, a coloração humana apenas é caracterizada nessas três tonalidades, brancos, pardos e negros, ou pretos, né? Então, a gente vê o cruzamento entre esses indivíduos e a gente tem essa proporção genotípica, né? A gente tem aqui dois genes, 4 alelos, então a quantidade de fenótipos são quantos? 5. Então lembra? Quantidade de fenótipo, quantidade de alelos aditivos, mais 1. Então 4 genes, 4 alelos aditivos, mais 1, 5 fenótipos. 5 variações fenotípicas entre eles. Tá bom, gente? Amanhã, na próxima aula, a gente resolve mais questões. Vou deixar aí uma questãozinha para vocês. Pausa aí esse vídeo, resolve ela, tira um print da tela, tá? Beleza? Essa questão aí também, tá bom? Resolve ela aí, dá uma lida que amanhã a gente vai focar para resolver essas questões para a gente aplicar a herança quantitativa, beleza? Mais uma questãozinha aí também para vocês. Dá o pause aí e pega os dados da questão que a gente vai resolver essas questões, beleza? Lembrem de fazer as atividades do livro, certo? Dá uma lida também lá no livro, no material, para vocês entenderem. O livro está bem resumido, esse capítulo. Achei que seria melhor, mas infelizmente ele resumiu bastante, né? Mas vamos tentar aplicar isso no nosso Tira Dúvida online, que é melhor da gente resolver, certo? Façam um exercício da página 428 e 430 para a gente finalizar esse livro. E entra lá no portal Eleva, gente. Não esquece não. Tem exercício de interação gênica lá de todo tipo, né? Pleiotropia, epistasia, quem ainda não fez, certo? Faz lá, beleza? Então ficamos por aqui hoje. Eu sei que a aula foi um pouco corrida, né? Mas deu para a gente pegar um pouquinho o conceito da interação gênica quantitativa, quantidade, né? E amanhã a gente fala mais sobre isso, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.